Nessa unidade, apresentaremos algumas ferramentas que podem auxiliar a promoção da reflexão e a aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores. Especificamente, abordaremos a inquirição ou a reflexão sobre a prática como uma forma de se tornar um professor reflexivo. Utilizaremos os estudos de alguns pesquisadores, dentre eles, refletiremos sobre as pesquisas das professoras Reale e Reis, da Universidade Federal de São Carlos. A palavra inquirição é definida pelo dicionário Aurélio como uma averiguação minuciosa, uma indagação repetitiva. Trataremos da inquirição como um instrumento da metodologia de pesquisa que, a partir da técnica de indagar metodicamente o sujeito sobre suas opiniões, percepções e atitudes perante a realidade do mundo à sua volta, é possível coletar dados significativos para uma pesquisa. Essa ideia é balizada nos estudos de Ana Maria Moraes e Cláudia Montavon, quando elas afirmam que a inquirição, dentro do contexto científico, refere-se à investigação por meio da busca metódica de informações para depois, se possível, quantificá-las. Elas entendem que a inquirição é uma técnica de coleta de dados que se divide em 3 categorias: entrevista, questionário e escala de avaliação. Outras pesquisadoras, como Manzano e Fá, a inquirição, para elas, pode ser uma ferramenta que auxilia o professor em atividades cujo objetivo seja desenvolver a argumentação e o raciocínio lógico, desde que este detenha habilidades que estimulem a discussão e que facilitem a orientação dos alunos. A necessidade do domínio conceitual do contexto trabalhado também é importante na utilização da inquirição, uma vez que se deve saber quais as possibilidades e as limitações do tema para promover perguntas orientadas. As pesquisas dessas professoras indicam que os professores aprendem com seus alunos, estudando, fazendo, refletindo, por meio da colaboração com outros professores, observando cuidadosamente cada aluno em seu trabalho e compartilhando o que estão vendo. Esse tipo de aprendizagem não ocorre apenas nas salas de aulas dos cursos de formação, de forma divorciada do engajamento na prática. Apenas nas salas de aulas, divorciando do conhecimento sobre interpretar a prática. Não acontece de forma divorciada. As boas situações para a aprendizagem da docência, tanto na sala de aula como nos cursos formativos, oferecem muitas oportunidades para a pesquisa e para a inquirição, para a tentativa e para o teste, para falar-se sobre avaliar os resultados da aprendizagem e do ensino. Esse contexto favorece a ideia da reflexão sobre o fazer e, assim sendo, a inquirição reflexiva situa-se no contexto de histórias pessoais, a fim de realizar conexões entre vidas pessoais e carreiras profissionais e também de compreender as influências pessoais na prática profissional. A inquirição reflexiva ou pesquisa sobre a prática é entendida como um instrumento para o engajamento dos professores. Pode ser realizada por meio de narrativas de história pessoal, de redação de diários, de metáforas pessoais e de registros de desenvolvimento profissional com a finalidade de, por meio da coleta de dados, compreender a relação entre o pessoal e o profissional. E assim, Reale e Reis indicam que os diários têm sido adotados como um instrumento de análise do pensamento do professor. Os diários consistem numa ferramenta para anotações, comentários e reflexão sobre o dia a dia de um professor. Podem ser concebidos como uma expressão da versão que o próprio professor faz de si, da sua própria atuação na aula e da perspectiva pessoal com que a encara.
O seu uso em cursos e programas voltado para a formação de professores implica ampliar a capacidade narrativa de professores, servir como via para o registro e análise de leituras, discussões, experiências, filmes, observações, etc, etc, etc. Serve também para registrar eventos e atividades em ordem cronológicas, para ser uma estratégia de facilitar a articulação e a atribuição de sentido às situações que afetam a vida dos professores. Essas professoras acreditam, com base em suas pesquisas, em seus estudos, em suas leituras, em suas reflexões, que o uso de diários reflexivos em contextos de aprendizagem profissional da docência potencializa o registro de sentimentos, reações, pensamentos dos futuros professores ou dos professores já em exercício, sobre diferentes aspectos relacionados à escola, sala de aula, professores, alunos, conteúdos, currículos, gestão, organização escolar, etc, etc, etc. Além disso, a utilização dessa ferramenta propicia um espaço para explorações sobre o planejamento, o resultado das atividades curriculares e instrucionais, o manejo da sala de aula, as interações aluno-aluno e aluno-professor. Analisando os escritos dessas professoras, podemos compreender outra ferramenta para auxiliar o professor reflexivo. São as narrativas autobiográficas que, em geral, encorajam a consideração de diferentes aspectos sobre ensinar e ser professor. Nessa perspectiva, as narrativas autobiográficas permitem recuperar as influências de suas experiências passadas com a escola, o ensino, a aprendizagem, as salas de aulas e outros aspectos que se relacionam à profissão docente. Reconhecer ideias preconcebidas sobre o processo de ensino-aprendizagem, os alunos e a profissão docente. Configurar os vários campos de ação docente e contextos de aprendizagem da docência. As narrativas do tipo autobiográficas, como as histórias de vida ou memória pedagógica, os casos de ensino e diário, têm a oportunidade de expor, contar e relatar o que pensamos ou sentimos, além de nossas experiências e nossas escolhas. As narrativas utilizadas durante o período formal de aprendizagem da docência apresentam as seguintes vantagens. Possibilita o registro e o material elaborado a respeito de diferentes aspectos do processo de aprender a ensinar e se tornar professor. Assim sendo, as narrativas possibilitam iniciar o reenquadramento de suas ideias e concepções. Além disso, os registros podem favorecer o desenvolvimento do seu pensamento no processo de desenvolvimento profissional da docência. O registro do tipo autobiográfico é uma ferramenta poderosa para a promoção da aprendizagem. Contudo, para que isso ocorra, é fundamental que a narrativa seja compreendida como um processo de solução de problema. Isso requer que a ação de focalizar e tentar descrever suas ideias, teorias, princípios sobre ensinar e ser professor e sobre educação em geral é uma maneira de revelar a extensão de suas aprendizagens. Lembre-se, aprende-se a ser professor. Ser professor é um conjunto de aprendizagem múltiplo e complexo. Outra vantagem da utilização das narrativas autobiográficas é a possibilidade de compartilhar os registros com outras pessoas. Essa ação funciona como um tipo vitrine de seus pensamentos e pode contribuir para que os professores compreendam e possam atender melhor suas necessidades formativas. Ao conhecerem seus pontos de vista, suas reações, suas respostas, suas orientações e instruções, podem buscar meios mais adequados para promover seu desenvolvimento profissional. No geral,
Espera-se que os professores escrevam e elaborem bem suas narrativas autobiográficas. Assim sendo, essas narrativas podem se constituir numa ferramenta poderosa para a melhoria da capacidade de redação, uma vez que compõem materiais menos formais que outros tipos de documentos, como, por exemplo, a escrita de relatório. Além de todas essas vantagens, as narrativas autobiográficas apresentam oportunidade para inquirição pessoal pelo fato de possibilitar a explicitação e emergência de informações internas para o seu uso pessoal. São também mecanismos para o compartilhamento de informações e aprendizagens com outras pessoas. A seguir, apresentaremos alguns trechos de relatos autobiográficos de professores e de professoras, na verdade, que podem ser encontrados no material elaborado pelas professoras Aline Maria de Carmos Medeiros Rodrigues e Cláudia Raimundo Reis, intitulados Reflexões sobre o Fazer Docente. O primeiro relato refere-se à fonte familiar de influência. Esse relato é da professora Joyce, que nos conta o seguinte: minha mãe era professora e muitas vezes eu acompanhava em suas aulas. Nesses períodos, além de observá-la, ia aos poucos aprendendo na prática o ofício da docência, pois ela me pedia para acompanhar a realização de algumas tarefas com os alunos. Assim como Joyce, eu, professora Adélia, aproveito para relatar a minha fonte de inspiração, a minha fonte familiar de influência para a docência. Sou filha de uma professora primária da zona rural. Quando criança, eu amava acompanhar minha mãe numa caminhada a pé de aproximadamente 1 hora por estrada de chão para chegar à pequena escola num lugarejo no interior de Minas Gerais. Eu admirava a minha mãe professora. Meus olhos vibravam ao vê-la dividir o quadro negro, que de negro não tinha nada, era verde. Minha mãe, a professora Dona Délzia, dividia o quadro verde em 4 partes, uma para a primeira série, outra para a segunda, outra para a terceira e, por fim, a última para a 4ª série. Isso mesmo, em uma sala de aula, minha mãe lecionava para as 4 séries iniciais do ensino fundamental concomitantemente. Os alunos eram enfileirados por série. Gente, era uma mágica fazer uma aula multisseriada. E eu, pequena aprendiz de professora, desfilava entre os corredores das carteiras e brincava de ser a professorinha Adélia. Hoje, sou pesquisadora do campo de formação de professores e morro de orgulho de ter aprendido a profissão docente nos cursos de formação para professores, mas sabendo que minha mãe, mestra maior, foi a minha fonte de inspiração, que por meio de suas experiências profissionais, sem saber, ela me despertou para a arte de ser professora. Acho importante ressaltar que a profissão docente, como discutimos em aulas anteriores, é aprendida, não se é professor por vocação. Contudo, há influências de fontes diversas, como estamos analisando na aula de hoje, mas assim como há influências diversas para o aprendizado de outras profissões também. O discurso da docência por vocação é um discurso para que nós, professoras, possamos nos conformar com baixos salários, com más condições de trabalho, etc, etc, etc. Na tela, vocês veem a imagem da minha mãe, professora Dona Délzia. Outra fonte de influência é a de antigos professores. A professora Leonora faz o seguinte relato: um dos momentos mais difíceis em meu início de carreira foi elaborar a primeira avaliação formal para meus alunos. Até aquele momento, não havia parado para pensar que, além dos trabalhos propostos em sala de aula, necessitaria aplicar uma prova para registrar as aprendizagens deles. Fiquei dias imaginando como poderia fazer. Aos poucos, retomei os conteúdos trabalhados em sala de aula e acabei por elaborar um conjunto de questões que exigiam respostas dissertativas e que resultaram na prova. Após a aplicação da mesma, me defronto com outros dilemas. Como corrigir as respostas?
Como atribuir as notas? O que levar em conta para decidir se uma resposta era melhor que a outra? Foi aí que me lembrei de uma antiga professora e da maneira como apresentava as provas corrigidas para seus alunos. Achei que havia encontrado a chave do mistério. Hoje, após tantos anos, me dou conta de ter me apropriado de modo acrítico e até impensado das práticas de minha antiga professora. Percebo que, com a ausência de interlocução com professores mais experientes e até com um pouco de medo de errar, agi de modo indevido, pois tentei reproduzir um modelo de professor idealizado no movimento semelhante ao apontado por Tardif e Raymond. Sobre a influência de antigos professores, podemos ter exemplos e contra-exemplos, não é mesmo? Tente, nesse momento, fazer o exercício da lembrança. Tente lembrar-se de um professor ou uma professora que marcou sua vida com práticas de aprendizagem que você considera importante para a sua trajetória profissional como futuro professor ou futura professora. Ao lembrar desse professor ou dessa professora, você sorriu? Você sentiu uma saudade boa? E se fizermos o contrário? Fizermos o exercício de lembrarmos de um professor ou uma professora que marcou a nossa vida com práticas de aprendizagens doloridas, seja porque foi materializada por ações didáticas impositivas, com discursos autoritários, antidemocráticos, unilaterais, ou por qualquer outro motivo que você considere relevante para não praticar em sua trajetória profissional como futuro professor ou futura professora. Ao lembrar-se desse professor ou dessa professora, qual sentimento veio à tona? Sentiu uma saudade boa? Imagino que vocês, assim como eu, tiveram lembranças boas, muito boas, e outras mais ou menos, certo? Agora, vamos conhecer o relato da professora Ana referente à influência que ela recebeu da escola. Assim como eu, que tive meu primeiro contato com a educação formal em uma escola da zona rural, a professora Ana nos relata que ela também teve as suas primeiras experiências escolares numa escola rural. A diferença entre eu e a professora Ana é que ela era aluna e eu apenas um protótipo mirim de aprendente da profissão. Ana relata as lembranças que tinha dos colegas de várias idades e que estavam em séries diferentes no mesmo local. O funcionamento dessa escola era muito interessante e, na verdade, muito lhe ensinou. As aulas eram flexíveis, assim como as matérias trabalhadas e as atividades realizadas a cada dia. Os alunos de diferentes séries e idades mantinham entre si uma relação muito estreita. Uns ajudavam os outros, os mais velhos com os mais novos, os mais avançados com os menos e vice-versa. Hoje, ela diz que trabalha com agrupamentos produtivos em sua classe, tendo como base as suas primeiras experiências como aluna. Agora eu sugiro a vocês, e vou deixar no fórum de discussão o link de um filme disponível no YouTube, que chama-se Narradores de Javé. É a história de narrativa, da importância do registro das nossas histórias, a importância da nossa memória na nossa vida. Narradores de Javé é um filme que vai sintetizar tudo aquilo que nós vimos na nossa aula de hoje. E como nós estamos encerrando um ciclo, né, de aulas, eu queria dizer para vocês da importância de vocês, futuros professores e professoras, de se pesquisar, de se questionar, problematizar, não acreditarmos nas verdades prontas, né? A ciência é provisória, nada é eterno, nada é flexível, tudo muda. Nós estamos num mundo assim de mudanças muito rápidas, né?
e que nós possamos ser críticos da nossa realidade, das nossas escolas, do nosso contexto político, social, que nós possamos fazer uma educação mais inclusiva, com mais justiça social, com mais equidade, né? Aceitando, valorizando, trabalhando a diversidade gritante das nossas salas de aula, ensinando os nossos alunos o respeito a toda forma de diversidade, a todos, para que possamos conseguir balir o desrespeito às questões referentes à raça, à etnia, a gênero, que nós possamos ser pesquisadores da nossa prática, críticos das nossas práticas, que nós possamos ser livres, né, das algemas dos livros didáticos, que nós possamos ser escritores das nossas próprias histórias. Foi muito bom esse encontro com vocês. Continuaremos nos fóruns de discussão. Espero a participação de vocês, a contribuição do trabalho, os questionamentos, né? Que possamos fazer um diálogo constante. Obrigada pela atenção e nos vemos em breve.